Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui novamente, mais um debate nosso. E hoje a gente vai ter duas feras debatendo um tema que é nosso, do consultório, né, que é oxigenoterapia domiciliar. E aí a maravilhosa Paulinha, né, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, o Bunker também, e ela vai brindar a gente com essa apresentação e vamos ter a professora Cláudia como debatedora. Tá? Então, assim, vocês estão vendo que eu estou falando, tem um microfone aqui, para quem ainda não está vindo pela primeira vez, esse microfone é para a nossa gravação, então, porque nós não podemos ter um microfone alto aqui por causa do restaurante. Então, mas assim, acho que a nossa voz fica num tom bom, não tem a música, dá para a gente ouvir, tá? Então, obrigado novamente por vocês estarem aqui. Você abaixa a música um pouquinho, por favor? Obrigada. E, Paulinha, obrigada, gente. O aniversariante chegou. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu não pensei, não sei se o Jorge Pio vem hoje. Olha, eu pensei isso, ele não vai vir porque é o aniversário dele, né? Lisonjeada. Deixa ele ser greve em bolinho, né? Só parabéns de novo depois. Pode ser. Pode. Tá. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu queria agradecer muito ao apoio da Oxigenar, porque realmente é um tema mais árido, né, que a gente não tem muito no nosso congresso, né? Teve no KINAP, a doutora Valéria, que é a diretora científica da SBPT, apresentou e foi lindíssimo, mas não é um tema que a gente vê, e é um tema muito do nosso dia a dia. Então, muito obrigada, Ivan, e a toda a equipe Oxigenar por ter me apoiado em apresentar isso aqui hoje. Eu queria falar para vocês que é a primeira vez que eu estou apresentando um debate sobre teste, eu estou um pouco nervosa, vou gaguejar. E antes de eu começar a minha explanação, a gente vai fazer um pequeno vídeo sobre terapia, oxigenoterapia da Oxigenar. E eu já começo, tá? São Paulo, aqui em Minas Gerais. Nosso foco principal é sempre oferecer serviços de excelência. Para isso, contamos com especialistas, tanto em difícil quanto no atendimento do domicílio. Sim, busca o melhor para os seus alunos. Nós temos vocação ou venda das mais inovadoras tecnologias de mercado. E para que esse principal conversa, ainda temos uma assistência técnica especializada própria. Oxigenar. A nossa missão é cuidar de você. Mais uma vez, obrigado, Senna. Bom, então vamos lá. A gente escolheu falar sobre oxigenoterapia domiciliar. Aqui estão todas as referências bibliográficas que eu usei nessa aula. Se vocês escanearem, vocês vão ter acesso ao arquivo inteiro, tá? Pode escanear agora, no final eu vou botar de novo. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse na apresentação desse tema, e a oxigenoterapia domiciliar, ela vai englobar aquela oxigenoterapia que a gente oferece fora do ambiente hospitalar, indicada nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, e que vai atender o paciente e nas diversas atividades dele do dia a dia, né? O uso constante dentro ou fora do domicílio. Não me refiro a esse tipo de oxigenoterapia aqui, né, num bar lá em Nova Delhi, que é um oxibar gourmet, com sabor vanilla, né, e que as pessoas acham que vão tomar oxigênio e vão purificar o pulmão da poluição de Nova Delhi. Na verdade, eu me refiro ao universo de doenças pulmonares crônicas que, por diversas condições fisiopatológicas diferentes, vão determinar a hipoxemia em algum momento da evolução dessa doença. É uma miríade de doenças diferentes, mas que, curiosamente, nunca foram contempladas num trial, né, randomizado, multicêntrico, etc., para endereçar a hipoxemia. A hipoxemia foi endereçada, na verdade, em 2 clássicos grandes trials, que datam da década de 80, ou seja, tem 40... É novo, né, gente? Foi ontem, né? 40 anos da década de 80, e que, então, estudaram exclusivamente uma coorte de pacientes com DPOC. O primeiro foi o NOT, que todo mundo conhece, que estudou mais ou menos 200 pacientes, por volta dos seus 65 anos,
a maior parte deles homens, isso é bastante interessante, esse dado, e com pacientes graves, né, com DPOC grave. Né? E o que eles viram? Que os pacientes que receberam oxigenoterapia morreram menos. Mais de 50% de redução na mortalidade. É um número muito robusto para ser jogado fora, apesar de ter sido um trial conduzido há 40 anos atrás. Logo a seguir, o MRC também conduziu um work party dele sobre terapia domiciliar, né, de longa duração, com uma coorte bastante modesta, né, em torno de 80 pacientes, também com pedromínio de homens. Interessante que aqui ele já faz uma diferenciação de homem e mulher, né, e também pacientes muito, muito graves. E eles obtiveram o mesmo resultado, redução na mortalidade dos pacientes que receberam oxigenoterapia domiciliar, tanto homens quanto mulheres. Apesar disso ter acontecido há 40 anos atrás, essas recomendações são as que perpetuam até hoje nas nossas indicações do dia a dia para determinar a oxigenoterapia domiciliar para os nossos pacientes, sejam eles DPOC ou não. Existem mais de 20 consensos, guidelines, opinião de experts em terapia de oxigenoterapia domiciliar. Eu achei até gente, de um lugar que eu nem sabia que existia, chama Lothian. Fica uma cidadezinha lá na Escócia. E, aliás, o guideline é bom, gostei. Bizarro. E desses 20, metade é sobre paciente crônico, assim como é o nosso. Né? O nosso guideline, ele engloba todos os pacientes crônicos. Ele não é dedicado apenas ao DPOC. Olha que coisa interessante. E o nosso, que é dedicado, nossa Bíblia do DPOC, né? Aqui, né? Só para vocês verem, né? Está lá na página da SPPT. Então, PaO2 menor que 55, o clássico do NOT e do MRC. E a Bíblia do DPOC, que é o nosso Gold, que é atualizado, etc. e tudo mais, também usa os mesmos parâmetros dos 2 trials de 40 anos atrás. Então, está aqui, ó, inclusive ele cita o NOT, né, com todas as indicações, e o MRC. Então, a gente tem uma realidade que está sendo importada ao longo da história de todas essas doenças crônicas e que a gente não sabe se adequadamente é correta. Mais recentemente, um outro grande trial, o LOT, né, testou a hipótese do benefício no uso do oxigênio em pacientes com hipoxemia moderada, não aquela hipoxemia grave do NOT e do MRC. E o que eles observaram, que é bastante curioso, era mais ou menos a mesma demografia, em torno de 60 e poucos anos, aqui já mais equilibrado, homem e mulher, e observou que não mudava a mortalidade. Então, a gente já tem um shift aí no que a gente tem de indicação, né, dentro da nossa prática de dia a dia. Né? Nem desfecho como primeira hospitalização, isoladamente, também não tinha mudança na mortalidade desses pacientes. Então, fica definido. Primeira coisa, para implementar a oxigenoterapia domiciliar, a gente vai ter que ter os critérios. Esse screening começa, e isso é uníssono em todos os guidelines, com uma medida da oximetria de pulso. Né? Quando essa oximetria for menor do que 92% em ar ambiente, a gente deveria, então, solicitar uma gasometria arterial, ver a PaO2 e aproveitar e dar uma olhadinha de leve na PaCO2 desse paciente para ver como que a coisa está caminhando. Né? Muito bem. Se essa gasometria mostra uma PaO2 menor que 55 ou uma saturação arterial menor que 88, check, é hipoxemia grave, o paciente entra como indicação de fazer oxigenoterapia domiciliar. Se a PaO2 está aqui menor que 59, né, entre 55 e 59, ou uma saturação de 89, ele tem ou edema, ou corpo pulmonar, ou policitemia, também ele tem indicação de usar oxigenoterapia domiciliar. Esse é o clássico que todo mundo sabe, que a gente lida todo dia e que vamos para frente. Existem algumas 3 situações que devem também estar na nossa cabeça. A primeira delas é a hipoxemia induzida pelo exercício. É um assunto muito controverso, porque as maiores coortes, na verdade, são muito pequenas, com critérios de seleção, às vezes, muito enviesados, que não podem ser comparados, então nunca se conseguiu chegar a um consenso sobre isso, e nenhum consenso, nenhum dos 20. Né? Mas existe um bom senso de que se você tem uma redução de 4 pontos na saturação periférica de oxigênio durante o esforço, pode ser, você deveria considerar que aquele paciente poderia se beneficiar para a melhora da dispneia ou para o uso durante a reabilitação pulmonar, até para a progressão de carga na reabilitação pulmonar. Mas isso não é
um consenso. A outra questão é a hipoxemia durante o sono, né? Antes de tudo, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Duarte, que foi autor do nosso consenso da SBPT, vai nos falar em breve. Não quer dividir o microfone comigo. Então, antes de tudo, avaliar o sono, né? Os distúrbios do sono, aliás, estamos com grandes nomes. Gente, eu estou muito lisonjeada, desculpa, porque o YouTube vai ficar todo... Os distúrbios do sono são muito prevalentes nessa coisa de pacientes hipoxêmicos crônicos. Então, a gente tem que levar em consideração essa doença e pesquisar ativamente essa doença. Mas, fora isso, não há indicação para suplementação de oxigênio noturno isolado. Isso foi muito bem publicado no New England, nesse NOX Trial, que não mostrou nenhuma diferença na mortalidade. Aliás, é um artigo bastante interessante, porque eles tinham a intenção de, acho que de recrutar 600 pacientes, alguma coisa assim, 500 e tanto, e eles pararam no meio, porque ou a pessoa passava a ter indicação de fazer, de fato, oxigenoterapia domiciliar, ou morria. Então, parou no meio, é um negócio bizarro, né? Ele parou com 100 e poucos pacientes aqui, ó, 120 pacientes em cada braço, e eu acho que eram 500 que iam ser selecionados. Então, não há indicação para oxigenoterapia isolada noturna no paciente com DPOC. E a última é a questão da hipoxemia durante viagens aéreas. Existe uma grande preocupação em relação a isso, porque é muito difícil de saber se o paciente vai tolerar aquela FO2 ali em torno de 15% que fica na hora que a cabine está pressurizada. Existe um teste de tolerância à hipoxemia, né, que pode ser feito, que você ventila com uma máscara com O2 a 15%. Aqui no Rio, que eu saiba, só o Chapur faz, não sei se ele faz ainda, não sei se o Gunter sabe, mas ele fazia. Então, são poucos lugares para a gente testar isso. De qualquer maneira, existe uma recomendação também baseada na saturação periférica, de que se o paciente satura menos que 92%, ele deveria usar O2 no voo, ou se ele tem uma saturação no teste caminhada que baixa de 84%. De qualquer maneira, se o paciente já usa e tem mais que 4 litros por minuto de necessidade, ele não pode voar, porque ele vai ficar hipoxêmico durante o voo. Em relação a como fazer isso para voar, é muito simples. Aliás, o guideline, a recomendação da SBPT está bem discriminada ali, como usar, como preencher o MEDIF, etc. Não é complicado, é fácil, e a maior parte dos aparelhos são acreditados pela Academia Americana de Aviação, ACC, uma sigla desse tamanho, e aí esses aparelhos que são acreditados podem entrar na aeronave sem problema nenhum mesmo. Mas, bem, né? Quero saber aqui quem consegue uma gasometria no consultório. Olha, eu quero saber quem consegue a maldita da gasometria. É mais fácil testando. Eu mando para emergência. Então, assim, a gente, na verdade, faz uma maracutaia. Eu mando para emergência, fingindo que está com alguma coisa assim. Vamos colher a gasometria. Estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Vamos colher a gasometria. É bizarro isso. Por quê? Por que é bizarro isso? E aí, como eu fui monitora de bioquímica, a gente adora uma curva de dissociação. Então, essa é a curva de dissociação da hemoglobina. E a gente está trabalhando nessa janela aqui, ó, pequenininha, né? Que se a gente olhar para cima, para a saturação, e olhar quanto que a curva da hemoglobina pode dissociar para a direita, diminuindo a afinidade, ou para a esquerda, de acordo com o pH, a quantidade de DPG, a temperatura, o PaCO2, todos os pacientes, a maior parte deles é retentor. Então, a gente vai conseguir, olha só, isso olhando a gasometria só já é um problema. Transporta isso para a saturação periférica de oxigênio, que está em todos os guidelines. Ok, o oxímetro, né? Hoje em dia todo mundo tem mais de um em casa, inclusive. Aliás, os pacientes têm também, né? Mas será que a gente está adequadamente fazendo screening, né, desses pacientes para receber uma terapêutica que há 40 anos atrás se mostrou capaz de reduzir a mortalidade dessa doença tão grave que é o DPOC? Muitos trabalhos na literatura mostram que, na verdade, o uso da saturação periférica você oferece mais para quem não precisa do que menos para quem estava precisando de verdade, ou falso positivo, né? Que você não ofereceu. Mas eu achei muito interessante falar o contrário, fazer o advogado do diabo, até porque eu acho um absurdo a gente não conseguir colher uma gasometria, né? Nem só pelo O2, mas até pelo PCO2, porque esse a gente não tem como saber mesmo, né? Então, nesse estudo canadense aqui, ele pegou 3 coortes. Uma coorte do Inox Trial, né, que era deles mesmo,
uma coorte de pacientes que eles tinham no sistema de saúde deles com oxigenoterapia domiciliar e uma coorte aleatória de pacientes que estavam no andar colhendo gasometria. A ideia era mostrar isso aqui, ó. Olha só como que é agressivo o título, olha. Oximetria não é nem para prescrever, muito menos para screening de hipoxemia severa. E o que eu achei bastante interessante que eles mostraram foi isso aqui. Eu confesso que esse gráfico aqui, para mim, não tem nenhuma intimidade. Eu fui estudar o que era uma Bland-Altman diagram para entender. Mas, na verdade, é um teste de validação de 2 parâmetros para saber se aquele parâmetro se confere com outro parâmetro. E aí, lá quando eu estava estudando, quando você tem algum erro entre um e o outro, você aparece uma curva, né? Uma curva, ou fica um bololô, como está esse aqui, um bololô, ou aparece um sinusoide. Então, olha que interessante. Ele viu que existe uma diferença entre a saturação periférica de oxigênio e a saturação arterial de oxigênio de pelo menos 2,6 pontos percentuais. Se a gente usar 92 de corte, 2 para cima dá 94. Aí você bota, deu 94, não tem indicação. E aí o que ele fala nesse artigo, que é isso que eu acho mais interessante? Não estamos super indicando para quem não precisa, que aí teria um viés de custo, que aliás, que eu acho que é por isso, né? Em todo o Canadá, a medicina é socializada e oxigênio é muito caro, eu tenho certeza que esse estudo foi para isso, mas sim deixando de dar para quem realmente precisa. A mensagem desse artigo para mim é essa. Então, assim, a saturação ela não é confiável para a gente fazer esse rastreio, porque ela tem 2,6% pontos percentuais de erro, e se a gente continuar usando 92, a gente vai estar aí vários pacientes de 94 comendo mosca e deixando de oferecer oxigenoterapia. Mas o fato é que, apesar disso tudo bonito, né, de fisiologia respiratória que todos nós pneumologistas adoramos, né, todos esses consensos, os 20, e a SBPT foi muito feliz porque ela separou os 3 maiores aqui, né, todos eles usam saturação periférica. Então, o que a gente talvez tenha que repensar e recolocar no nosso dia a dia é qual o limite que a gente vai realmente usar para garantir que a gente não está deixando de tratar quem precisa ser tratado. E aí, uma vez a gente garantiu o diagnóstico que tem uma hipoxemia grave e precisa, a gente vai selecionar o dispositivo, né? O dispositivo, eu acho que mais simples, mais barato, mais velho de guerra são os cilindros, né, de oxigênio de alta pressão, que podem ser estacionários, que são aqueles gigantes, ou podem ser portáteis. A gente tem um aqui, ó, para quem, acho que aqui todo mundo está habituado, mas tem aqui para demonstração. A grande desvantagem dos cilindros é a recarga, né? E a recarga é um inferno. Geralmente o sujeito chega na casa do paciente meia-noite para fazer a recarga e faz blá, 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 o cara é quase expulso do condomínio, etc. Tudo mais. E a gente precisa ter uma intimidade com ele para explicar ao paciente o tempo de duração daquele cilindro de acordo com a necessidade de oxigênio daquele paciente, né? Então, acho que essa é a maior questão que a gente vai ter com esse dispositivo. O oxigênio líquido é uma grande vantagem, porque você vai ter uma fonte estacionária na casa do paciente, e aí pode ter uma pequena fonte portátil, que tem uma meia-vida de duração maior, é mais leve, né? Só que é muito mais cara e não está disponível no SUS, né, para fornecimento para os pacientes. E a vedete nossa é o concentrador de oxigênio elétrico, liga na tomada, concentra oxigênio, é ótimo, estão cada vez mais silenciosos, não precisa mais botar para fora do quarto, né? Botar aquele cano de 10 metros de comprimento, né? E eles têm a sua versão mais moderna, que são os concentradores portáteis, que realmente pesam assim, 1,5 kg, 2 kg. A pessoa pode andar até na mochilinha e garantir uma das coisas que eu acho que é fundamental quando a gente está determinando que o paciente tem uma hipoxemia grave: qualidade de vida e liberdade, né? Porque esses pacientes, geralmente, eles ficam confinados, né, dentro das suas casas, com nenhuma qualidade de vida, com 0 de liberdade. Então, definido o dispositivo, a gente vai prescrever. Esse aqui é o quadro, de novo, da SBPT, que eu realmente acho que ficou bastante completo, mas o que importa é qual o dispositivo, se vai usar o catéter nasal ou máscara. Geralmente a gente usa catéter nasal, quantos litros, quando e como aumentar o fluxo, ou noturno, ou em caso de esforço, né? Qual é a faixa terapêutica e o mínimo de horas por dia. Isso tem que estar na prescrição do paciente, muito claro, para a gente prescrever para o paciente. E aí eu acho que o desafio é o follow-up.
O desafio é o follow-up, porque muita gente não entende que o oxigênio é remédio. Então, o follow-up fica totalmente perdido. O paciente acha que botou, prescreveu, tchau, acabou, não tem mais nada. É necessário que a gente revisite esse doente, no mínimo, em 3 meses. Porque a gente precisa, inclusive, garantir a indicação. Muitas das vezes, ainda mais quando a gente fala de DPOC, era um DPOC exacerbado, ou um DPOC que tinha acabado de sair de uma internação prolongada, e ele está precisando de oxigênio só porque ele ainda está no período de recuperação, e daqui a pouco ele não vai precisar mais de oxigênio, né? Redefinir o fluxo necessário para manter a saturação maior que 90 e uma PaO2 maior do que 60. Gasometria, de novo. Maldita, o pesadelo do pneumologista, colher a gasometria. Garantir o uso adequado e depois visitas regulares, pelo menos a cada 6 a 12 meses. Mas o desafio continua, porque é preciso educação. Garantir que esse paciente vai aderir àquela terapêutica e não... Tem muito paciente que acaba usando o oxigênio só de cheirinho, né? Bota um pouquinho, depois tira, bota mais um pouquinho. Ele não entende que é necessário que ele use pelo menos as 15 horas diárias lá do NOT e do MRC para que ele tenha um sucesso uma redução na mortalidade daquela doença, né? A limpeza, manutenção e manuseio do equipamento, nós precisamos dominar isso para a gente poder, obviamente, toda a equipe, né, das grandes empresas ajudam muito nesse processo, mas se a gente não souber, a gente não sabe mais saber ensinar, né? Sempre falando do alvo da saturação, que essa é outra coisa também que eu não sei se vocês têm esse problema. O paciente, estou saturando 100%, só que eu não sei, só que eu sei, garantir e educar na segurança, esclarecer muito na resposta ao tratamento, fazendo a revisão da gasometria e do hematócrito, coisas que teoricamente seriam muito básicas, né? Infelizmente, eu não conheço nenhum serviço que tenha medida capilar de gases. Eu não conheço nenhum aqui no Brasil. Mesmo assim, eu não vou me estender nisso, não, a medida capilar também tem uma diferença em relação à medida arterial. Então, também não é uma coisa para a gente lutar, a gente tem que lutar pela gasometria mesmo, né? E, especialmente, gente, garantir o acesso. O oxigênio está previsto de ser fornecido pelo SUS. Então, a gente pode garantir esse acesso, precisa de todo um passo a passo que também está contemplado nas recomendações da SBPT, preencher e atualizar os formulários e fornecer o relatório para isenção e desconto na taxa de energia elétrica. Isso também é muito importante, porque realmente dispara o uso de energia elétrica. Em relação à segurança, é outra coisa muito interessante em relação aos guidelines, né? Primeiro, aumento da retenção de CO2 e toxicidade pulmonar pelo oxigênio, porque os pacientes acham que tem que ficar saturando 100%, né? Então, isso faz parte daquela educação. O seu alvo de saturação é 92. Se você estiver saturando 94, você baixa 1 litro lá, porque você vai saturar 92. Mas o mais interessante é em relação ao tabagismo. Metade desses documentos fala que o paciente não pode estar fumando. A outra metade simplesmente não fala nada. Não fala nada, não se coloca, não fala nada. E a gente tem um risco de segurança real, que é de pegar fogo, né? De explodir, exatamente. Risco de incêndio. Então, é preciso esclarecer isso para o paciente, assim, olha, é real. Se você fumar com oxigênio no nariz, vai pegar fogo, vai ficar igual o dragão, entendeu? Com a labareda na boca, né? E é triste porque, assim, eu, graças a Deus, não tive comigo não, mas eu tenho pessoas próximas que já tiveram casos dramáticos de fogo, e às vezes não só com tabagismo. A mulher que melhora vai cozinhar. Entendeu? E vazamentos e explosões, eu vou colocar isso muito lá na conta da Oxigenare e de todas as outras empresas, né? Que eles também são muito importantes nesse adequado armazenamento, checagem do local onde está armazenado o balão na casa do paciente, né? Especialmente dos cilindros que eu estou falando, né? Então, essa é mais uma parte da educação, né? E o nosso compromisso é um paciente grave. Ontem a gente estava lá, né, Michele, no fundão, falando com os residentes, o Tiagão está aí também, que é um paciente que, se tem um BOD, né, um body index maior do que 5, ele tem uma sobrevida em 5 anos de 18%. Então, é um cara que vai morrer muito fácil, muito fácil. Então, nós temos que ter um compromisso muito grande com aquele doente, porque ele é muito grave. Então, precisa afinar o acompanhamento, o segmento, o tratamento, ver o que está errado, né? Ou procurar a hipoxemia, que ele vai morrer muito rápido. E essa aqui é uma coorte sueca muito interessante. 5.000 pacientes, quer dizer, gente, 4.684, com 10% que já usavam oxigênio. E aí eles analisaram desfechos de mortalidade. Quem usa oxigênio
morre o dobro na UTI, morre quase o dobro em 30 dias e morre 70% em um ano. Então, essa população que a gente está falando de paciente que usa oxigenoterapia domiciliar é muito grave. É mais grave que câncer de pulmão. Então, a gente tem que se apossar dessa gravidade e tentar mudar isso de alguma maneira. É interessante que eles dividiram por mulher e homem, tanto mulher quanto homem que estavam em oxigenoterapia morreram mais. E o futuro? Eu fico pensando o seguinte, 40 anos atrás não tinha VNI. Né? VNI aqui, mais ou menos 2007, 2004, 2007, primeiras publicações. Não tinha terapêutica tripla, né? Que também é outro ponto, né? E mudou muito o perfil, né? Todas as coortes lá de 1980 tinham predomínio de homens, poucas comorbidades. E agora a gente tem coortes com mulheres com múltiplas comorbidades. Será que se a gente repetisse o NOT e o MRC hoje, a gente teria o mesmo resultado? Ou será que seriam os mesmos parâmetros que a gente usaria? Será que o pessoal do Canadá não está certo? Eles propõem que seja mudado o corte para 94%. Será que eles não estão certos? Agora, eticamente, é inviável repetir um trial que já mostrou melhora da mortalidade ontem, né? Porque 40 anos atrás para a medicina é ontem, né? Então, como que isso vai ser? Da onde vai vir essa novidade? Eu botei lá no Clinical Trials oxigenoterapia domiciliar e vieram 129 estudos em andamento. Tem de todo tipo, monitorização, não sei o quê, tudo quanto é tipo. E, talvez o futuro venha daí, né? Dos novos devices que vão melhorar alguma coisa ou de novos parâmetros para a gente recrutar pacientes mais precocemente. Um dos dispositivos que é mais citado na literatura para atender o paciente domiciliar é o catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo ficou muito popular durante a pandemia da Covid, porque foi uma ferramenta muito útil para tratar pacientes que estavam hipoxêmicos graves, mas que não precisavam de tanta pressão. Né? De fato, é confortável, né? Ele oferece um alto fluxo úmido e quente, então é muito confortável para o paciente, melhora a secreção, melhora tudo isso. Mas eu me pergunto, como que a gente vai transportar isso para o cenário de um paciente que precisa de pressão positiva para redistribuir todo o VQ dele ali e melhorar a hipercapnia, que é isso que a VNI faz, né? O catéter nasal de alto fluxo, ele é capaz de dar uma pressão em torno de 2 a 4 centímetros de água. E é baseado nisso que a gente já tem 102 artigos publicados, pelo menos foi o que eu consegui ontem no PubMed, em DPOC domiciliar, tá? Mostrando melhora da depuração mucopulmonar, diminui a resistência inspiratória, lavagem do espaço morto, pressão de extensão de 4 centímetros de água e aumento da PaO2 alveolar. Essa parte aqui é indiscutível. Se é um paciente que precisa de oxigênio, a gente está dando oxigênio para ele, vai dar o oxigênio no tanto que ele precisa, ainda quentinho, para melhorar a situação para a gente mesmo, né? Porque vamos combinar que aquele catéter que é o verdadeiro seca-meleca mesmo, né? Então é um horror. Agora, daí a gente transportar totalmente essa realidade para um paciente que às vezes é mais grave, que já faz uso de VNI, que tem apneia obstrutiva do sono, que faz CPAP noturno, eu acho que a gente vai precisar recalibrar as nossas bases fisiopatológicas para entender melhor o que esse dispositivo vai nos entregar, né? Então, tem muitos trabalhos em andamento, tem muitos trabalhos publicados. A maior parte dos trabalhos são publicados com coortes na China. Então, muitos debatedores debatem que isso não reflete toda a população mundial, né? E que, de fato, eles selecionaram muitas vezes pacientes com um PCO2 mais baixo do que a gente tem selecionado para pacientes mais graves e etc. Mas eu acho que é uma promessa para o nosso futuro. Então, as minhas mensagens finais, primeiro é mostrar essa paciente aqui, que não é DPOC, é uma paciente de fibrose pulmonar, que mora em Friburgo e que adora fazer jardinagem e que com seu concentrador portátil está no jardim da sua casa fazendo jardinagem, né? Oxigenoterapia é remédio, precisa de indicação, prescrição e acompanhamento médico, imprescindivelmente, né? A gasometria arterial tem que ser sempre levada em consideração.
Eu sei da dificuldade, né? A gente vive isso todo dia, como é, né? Tem que fazer as maracutais com a emergência para a gente conseguir, mas eu acho que a gente talvez tenha até que levantar essa bandeira como sociedade e propiciar isso, um acesso melhor para a gasometria, porque de fato faz toda a diferença, né? E a evolução técnica levou a essa enxurrada de dispositivos que muitos dos médicos não sabem lidar. E assim, saber o que é um fluxo pulsado, né? Quanto tem de autonomia numa bala de oxigênio, como que calcula, não é difícil e é um conhecimento que vai gerar muito benefício para o paciente. E para terminar, eu acho que essa aqui é uma outra paciente que ela não tem recurso para comprar o portátil, sabe, é muito caro. Aí ela pegou um outro, botou no carrinho. Tá. Ela é uma figura e ela quer passear no shopping de qualquer jeito, só que ela não aguenta pegar, então. Ai, sensacional, né? Não me deixa medir, né, Marcos? Mas eu acho que, assim, minha opinião, nós precisamos de registros nacionais e internacionais dessa população de pacientes para a gente ter uma massa crítica científica mais atualizada do que a gente está fazendo agora, de como está sendo a evolução desses pacientes. Não que a gente vai repetir o NOT, não estou querendo ser antiética, não, né? Nenhum CEP vai autorizar isso. Mas a gente precisa ter registro, né? E, especialmente, endereçar diretrizes internacionais para as distintas doenças pulmonares crônicas. Né? A gente não pode botar na mesma caixinha o DPOC, a fibrose pulmonar, a fibrose cística, a hipertensão pulmonar, né? Porque são doenças fisiopatologicamente diferentes e merecem diretrizes delineadas para elas. Né? Então, era isso. Aqui estão as referências de novo, para quem quiser. Muito obrigada. Vou voltar. Muito obrigada, gente. Deixa eu passar agora aqui o microfone para a professora Cláudia. Cadê o meu? Deixa eu botar aqui. Bom, boa noite a todos. E realmente é muito agradável ver o Lavila assim, cheio, né? Com uma palestra tão interessante e de um tema tão pertinente. Eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, né? E eu acho que todos nós aqui prescrevemos oxigenoterapia, muitos baseados na saturação, Sim. e a gente acaba usando a saturação de pulso. Muitas das vezes a gente usa o teste de caminhada, inclusive, para a indicação para prescrever, né? Sendo que, às vezes, o teste da caminhada a gente tem que levar em consideração que, muitas das vezes, o paciente, quando está fazendo o teste, está caminhando e está com o oxímetro no dedo, além de tudo, aquele oxímetro ainda sai do dedo, e aí, no meio do teste, aquele treco dá uma saturação super baixa, que aí vem a pessoa, o fisioterapeuta coloca lá no negócio e vem uma coisa assim, precisa de oxigênio para ontem. Eu digo, calma, gente, tem que se olhar a última saturação, quando ele já acabou o exame. O ideal seria fazer a gasometria após o exame, mas já que a gente não tem, pelo menos vamos pensar nisso, porque o paciente andando, ele perde o contato do oxímetro no pulso, né? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que realmente você chamou a atenção, mas eu gostaria de voltar a lembrar, é da segurança do oxigênio. Teve uma enfermeira nossa, a Rosa, que resolveu fazer um trabalho de visitar a casa dos pacientes. E ela, inclusive, fez um trabalho depois e apresentou em congresso, isso não virou para publicação formal, mas era algo assim... Assustador. Assustador. Porque ela encontrava paciente na cozinha, cozinhando, e ainda dizia... E ela dizendo que não podia, que aquilo explodia. Nada. O médico não falou nada. Então, a gente acha que aquilo não tem problema nenhum. E está lá na cozinha. Em geral, são as mulheres que vão cozinhar e que fazem isso. Isso ela viu de montão.
Outra coisa é botar aqueles fios enormes para andar pela casa toda com oxímetro. Aí bota 5 litros, chega 2 anos. Quanto está fazendo do oxigênio? E essa é uma questão que eu acho que a gente se debruça pouco sobre ele, sabe? O paciente volta, está usando, tá, acabou. A gente não insiste nessas perguntas, nesse questionamento, mas como é que é? Então, eu tenho feito isso. Depois que a Rosa trouxe todas essas coisas, eu tenho... Peraí, mas você vai na cozinha, não sei o quê. Tá... Quando tem alguém da família perto, volta e meia, você olha a pessoa olhando assim... Abre o forno, né? Eu digo, olha, isso explode, sabe onde explode? Foi na sua cara. Vai explodir ali, na pontinha. É uma coisa horrorosa, fazer aquela... doutor, então vou parar agora. Porque quando você bota medo, assim, dizendo que aquilo vai explodir, que vai ser na cara do sujeito, que aquilo é horroroso, tal, não sei o quê, para a pessoa se convencer. Porque senão, essa é uma questão assim, que eu acho que a gente tem que ter de uma forma mais... estruturada, né? Estruturada. Faz isso sempre, sabe? Outra coisa é do oxigênio para voo, que eu sempre tenho dúvida, gente. Isso é uma coisa que porque se você falar a saturação, ou faz a gasometria, ou faz, enfim, o teste, e a criatura está lá com acima de 95, pô, beleza, legal. Mas aquele 93, 92. E assim, uma série de coisas que entram no coisa. Por exemplo, teve uma paciente lá que ela queria, porque queria ir para Machu Picchu. Eu digo, minha filha, não tem um problema, não vai ser o voo, vai ser ficar em Machu Picchu, entende? Eu não consegui entender isso. Eu digo, você não vai visitar, mas eu quero ver. Vê na televisão, funciona igualzinho. Não dá. Não dá. Então, assim, qual é o voo que a pessoa vai fazer, a distância que vai, porque aí você tem, né, ele vai ficar mais a altitude do que aquilo, o tempo de... Autonomia do aparelho, né? Tem que ter autonomia, a bateria, etc. Se a pessoa vai... E assim, o indicado é que a pessoa viaje no corredor, com um acompanhante, perto de banheiro, que tenha lá a bateria de não sei quanto, que tenha toda a medicação. Cara, você consegue fazer isso com os seus pacientes? Não, eu morro de medo de paciente. Quando chega para mim que vai para Salvador, eu já estou em pânico, entende? Porque tem isso tudo estruturado e você garantir, fazer lá um formulário dizendo que... eu fico muito temerosa com isso tudo. Eu já começo assim, não dá para ir de ônibus? De carro? Não, de carro. Não dá para ir de carro? Porque é uma complicação. Então, assim, eu acho que o negócio de oxigênio no voo, a gente ainda precisa de protocolos melhores. Mais ajustados. Mais ajustados, entendeu? Até porque o ideal era fazer o teste. Era fazer o teste. Se você não tem o teste disponível... Já não faz, né? O que a gente faz é teste da caminhada, se aquilo desaturou e foi para níveis mais baixos do que na 84, de 88, eu já fico lá tensa totalmente, e a pessoa vai ter que ir com oxigênio, quanto que vai, e aquilo é uma complicação, né? Então, assim, esse é uma outra coisa. E, para finalizar, todos esses trabalhos que a gente tem são para DPOC. Isso, exatamente. Eu trabalho no ambulatório de fibrose e de hipertensão pulmonar. Como é que eu faço com essas criaturas, entendeu? Sim. E a gente fica usando dados de 40 anos, que por mais que eu diga que é ontem, eu acho que são dados que tinham outra realidade. Não, e não contempla a evolução. Exatamente. Nesses últimos 40 anos. Sim. E o meu paciente de fibrose mudou, né? são iguais aos meus pacientes de DPOC. Eles precisam de um fluxo de oxigênio maior. Sim. Eu não tenho tanto problema do PCO2 de começar, mas eu tenho necessidade de ter fluxos maiores. E eu não tenho trabalho que diga que aquilo realmente vai melhorar a qualidade de vida ou a mortalidade dele para o que eu estou fazendo, né? E a hipertensão pulmonar também é uma outra realidade totalmente diferente, né? Da VNI com oxigênio terapia. Esse é um outro papo, completamente diferente, né? Completamente diferente. Agora, a questão do sono, e aí a gente vê lá o NOT, a gente diz assim, bom, ele tem que dormir, tem que ficar várias horas do dia usando oxigênio, que senão aquilo não tem impacto na mortalidade.
Só que quando você vai convencer um paciente, pelo menos tem uma parte, aquele muito grave, ele, quando você dá o oxigênio, ele fica feliz da vida, ok. Mas aquele paciente que você está querendo convencer que talvez seja uma boa, muitas das vezes ele não quer sair na rua com oxigênio. Tem toda uma questão de preconceito, enfim, do uso do oxigênio, aquilo para ele é muito ruim e tal. Então, eu, pelo menos, eu tenho usado assim, como estratégia, e aí é totalmente... Dormir, o senhor vai fazer exercício com ele, vão fazer atividade física, vai tomar banho. Então, porque, às vezes, eu fico com medo do cara também ter uma arritmia no banho, né? Então, assim, é uma coisa que eu tento ali garantir. Aos poucos, a pessoa vai vendo que aquilo melhora e a gente tenta aumentar ao máximo o número de horas que ele possa usar. Mas isso é uma estratégia que eu uso, eu não sei como é que vocês fazem. E, para finalizar, e depois eu gostaria de deixar o sono aqui para o Ricardo falar alguma coisa, é a parte da oxigenoterapia para o exercício. Muitos pacientes, aí tem um paciente mais com DPOC mesmo, que eu quero fazer a reabilitação, mas ele dessatura no exercício. E aí tem que usar. Então, assim, quanto que vai usar, qual o fluxo que vai usar, como que vai fazer, a gente também não tem protocolo para isso. Então, cada um usa um protocolo, a gente usa. A fisioterapeuta fica lá vendo e analisando através, né, de oxímetro e tal, mas a gente não tem protocolo também. Mais uma vez, a gente se esbarra nisso e aí cada um deve fazer de uma forma que é muito ruim, né? Então, eu queria só trazer essas preocupações que a gente tem de quem usa e que tem essas... E eu não sei se vocês compartilham dessas mesmas preocupações aí. A do Pio são outras, né? A do Pio é dar vazão a tudo que a gente pede para eles. Deixa eu falar antes fazer essa pergunta. Sim. É. Eu e o Arnaldo fizemos um ambulatório de oxigênio-terapia, inicialmente lá no Pedro Ernesto, e foi muito interessante, assim, a gente aprendeu muito. E uma coisa interessante, assim, DPOC. DPOC teve uma exacerbação, DPOC grave. São 2 meses, pelo menos, para que ele volte ao status normal dele de oxigênio basal. Então, a gente tem que respeitar isso. E mais que isso, o que a gente recebia de paciente que não estava com a medicação otimizada. Primeiro, o paciente tem que estar com a medicação otimizada. Hoje, a gente tem a terapia tripla, né? Graças a Deus, que é uma coisa bem nova, isso vai ajudar a gente muito. Mas isso é muito importante, a medicação do DPOC otimizada. Bom, isso que Margarete falou, eu concordo também. É um dos problemas que eu mais encontro, é justamente esse. Quem não me conhece, eu trabalho no município, eu faço autorização das oxigênio-terapias que vocês pedem por mandado judicial. Tá? Todos passam por mim, apesar de eu não poder decidir nada. Eu costumo dizer na secretaria que se puser um gorila lá carimbando, não vai fazer diferença, mas eles querem que um pneumologista aprove o que o juiz mandou. Eventualmente, eu consigo bloquear alguns casos que eu vejo que não tem nenhuma indicação. Tá? Mas o que me preocupa muito é justamente essa questão que você também colocou, de a gente oferecer pouco oxigênio para as pessoas e oferecer muitas vezes para quem não tem uma indicação formal. Sim. Eu sou obrigado a usar o critério da NOT, né? SBPT, né? Eu sou obrigado a isso. Então, muitas vezes vem muito da UERJ, inclusive, saturou no teste de caminhada. Eu só não bloqueio porque o juiz já deu. Né? Mas a gente tem uma despesa muito grande com isso. Por ser mandado judicial, estou com a minha chefe aqui, Ana Paula, que está ali sentadinha, que já brigou muito junto comigo com a secretaria sobre isso, para a gente montar um programa, não deixar de ser mandado judicial, a gente não consegue. Tem uma notícia boa que eu peguei o processo lá no Processo do Rio, tem um processo do Ministério Público, me lembro bem agora, né? Ministério Público, cobrando o nosso projeto que a gente apresentou já uns 2 anos atrás, e que quer saber se foi para frente, né? Acho que é uma perspectiva de que isso vá acontecer a esse respeito.
mas a gente vê mal indicado, paciente que não está com a medicação otimizada, ou pelo menos não tem a informação no processo. Às vezes até está com a medicação, mas eu não tenho, eu sou obrigado a definir alguma coisa baseado num processo que é feito para o juiz. São 10 páginas falando sobre o direito que o paciente tem e uma dizendo o que o paciente tem e qual é a gasometria dele, ou, na maior parte das vezes, a saturação, né? E aí a gente é obrigado a decidir com isso. Outra questão também que a gente observa é justamente isso que você falou também, que é essa revisão do paciente. A gente tentou fazer com que as clínicas de família acompanhassem esses doentes, vissem esses pacientes. A gente consegue fazer apenas uma avaliação técnica, se o serviço está sendo bem prestado ou não, se o equipamento está lá, se está limpo, se está sendo usado. Muitas vezes o paciente não está usando equipamento, a gente recebe essa informação e, volta e meia, a gente tenta bloquear, mas como é mandado judicial, é uma coisa complicada, o paciente não está usando e está lá sendo gasto, então por isso mesmo. Uma outra questão é o oxigênio portátil, né? A gente fornece o oxigênio líquido, foi uma opção que a gente fez lá atrás, está se tornando até uma dificuldade, porque não está tendo mais oxigênio líquido, só uma empresa fornece. A gente tomou essa decisão porque, na época, os concentradores portáteis não eram confiáveis, e hoje uma minoria deles é bastante confiável, alguns dão defeito, né? Discutimos uma vez uma situação dessa, um equipamento deu defeito, eu falei, ó, Cláudia, não sei, porque a informação que eu tenho é que esse aparelho dá muito defeito, e a gente não confia, justamente por ser mandado judicial, a gente prefere dar oxigênio líquido, que você sabe que vai ter um fluxo, apesar de ser, né, vai ter um fluxo constante, a gente não sabe se o paciente pode usar pulsado ou não, eu não tenho como saber isso, então eu prefiro pagar mais caro. Essa E ter- informação do pulsado, acho que se a gente for perguntar para a maior parte das pessoas, as pessoas não sabem nem o que é pulsado. Não sabe nem o que é entendeu? pulsado. Não sabe como que isso tem um impacto muito positivo de economia, né, do Uhum. paciente e prolonga mais a Prolonga a útil vida daquele útil do dispositivo, concentrador é. dispositivo. É. Né? Mas tem pacientes que não toleram. É. Dependendo do paciente, ele não tolera. Então, como a gente não sabe e é mandado judicial, eu não vou ter controle disso, eu prefiro dar um equipamento que vai manter a saturação dele, apesar de, às vezes, não ter uma autonomia tão boa assim e ter um problema de recarregar. Essa questão também de como o aparelho é conservado em casa, eu já cheguei em casa de paciente e aquele equipamento criogênico, onde você carrega a mochila, estava do lado de fora exposto ao sol e à chuva do paciente. Nós temos casos, às vezes, que o equipamento não é entregue porque o paciente mora numa pirambeira e tem que ser levado nas costas do funcionário até a casa do paciente, e ninguém hoje vai fazer isso. A gente tem casos em que não é entregue por questão de segurança, tem barricada, né? E aí não pode entregar. Como é que o caminhão da White, qualquer vai lá, não vai. Ele disse, não vou entregar porque tentamos 2 vezes e fomos barreirados aqui e não vamos entregar. Outra questão também importante, bom, agora eu me esqueci uma outra coisa que também acontece muito, eu não estou lembrando agora com detalhe, mas em linhas gerais é isso que eu me deparo no meu dia a dia. A gente está brigando para que isso vire um programa, a gente está muito atrasado em relação a isso, algumas décadas, né? E eu espero que melhore. A gente só trabalha com no-break quando o paciente recebe oxigênio para home care. Aí ele tem no-break. O que a gente tem, a gente oferece o oxigênio líquido, o concentrador e um cilindro de backup. Eu acho que é suficiente para, né? A gente fez um cálculo do tamanho do cilindro, que desse, a maior parte das vezes, para se usar mais de um dia, se ele pudesse ficar um dia no cilindro, a gente usa cilindro de 8 metros cúbicos. E se houver um problema, houver uma pane no Rio de Janeiro, não puder resolver, o cara vai ter pelo menos 24, 48 horas de oxigênio para utilizar na maior parte das vezes. E no contrato que a gente oferece tem um 0800, que qualquer defeito que ele tem, ele liga e a empresa que ganhou a concorrência entrega algum suporte de oxigênio para ele. Tá? 24 horas por dia. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou a Michele, eu trabalho lá no Hospital do Fundão, no IDT, e eu queria te perguntar que se os pacientes que estão internados e às vezes só dependentes de oxigênio esperando a liberação, se eles têm alguma prioridade, porque às vezes isso que a gente tem dificuldade, fica segurando o leito às vezes por meses, né? 6 meses, porque a gente fica esperando isso. Só para entender o fluxo mesmo. Entendi. Obrigada. Infelizmente, por ser mandado judicial, eu tenho que esperar o mandado chegar na secretaria. Chegou na secretaria, hoje a gente trabalha muito com resposta por e-mail, eu tenho assinatura eletrônica dentro do sistema, e chegou na secretaria, a gente tenta liberar de um dia para o outro. Às vezes, 2 ou 3 vezes por semana, né, Ana? A gente libera oxigênio.
tá? Então, às vezes, o tempo de demora é o tempo do processo judicial, não é muito um tempo dentro da secretaria, tá? Isso é uma coisa que eu queria lembrar também. Eu tenho recebido, às vezes, esse tipo de pedido, mas de UPA. A UPA recebe um DPOC com pneumonia, né? Aí trata durante uns 15 dias ou 20 dias e quer dar alta para o paciente com hipoxêmia. Ele não está com a medicação otimizada, né? Aí tem lá escrito, está usando a lênia com o paciente. E a lênia que ele está usando, só a lênia é suficiente para esse paciente? Esse tempo é suficiente para compensar um DPOC? A gente sabe que muitas vezes não. Assim, existe um gap na formação do médico sobre o custo da medicina. A gente conversou sobre isso lá ontem também. Assim, a gente precisa ser responsável pelos nossos atos, fazer uma medicina que seja autossustentável. O que a gente está fazendo, às vezes, é uma medicina que é auto-implosiva, entendeu? Vai acabar. Exato, a gente está Isso, gastando. assim, essa coisa do DPO, tem 1 milhão de artigos falando isso, que o DPOC exacerbado sai de alta precocemente, inadequadamente, com custo elevadíssimo nos países, obviamente, Holanda, Noruega, Canadá, que tem uma medicina social consciente. E eles estudam isso mostrando que aquele paciente não precisa de terapia, de oxigenoterapia domiciliar. E a gente não tem, eu acho, esse calibre aqui, entendeu? A gente não está calibrado para isso. Os médicos não estão formados para fazer uma medicina que seja autossustentável. Não tem treinamento para isso. Não tem treinamento, não tem essa visão, né? Mas, olha, eu gostaria de agradecer enormemente que você está aqui no dia do seu aniversário, contribuindo de maneira brilhante para essa... Pelo tema e pela debatedora e pela apresentadora, eu me senti obrigado a vir. Como diz meu pai, noblesse oblige. Mas existe a possibilidade de a gente deixar de fazer isso tudo judicialmente? O que você acha? Existe. Por pressão do Ministério Público, toda a pressão que a Sopterj já fez, né, nos anos anteriores, eu acho que isso está caminhando, existe a possibilidade disso acontecer. Aí a gente vai ter que fazer uma coisa também, que é treinar um pouco as equipes de saúde da família, criar um manual do paciente, como lidar com os equipamentos, como manter limpo, que a gente visita e é uma imundície nos equipamentos. A gente teve agora um grupo trocou a equipe a empresa de home care. Eu fui ver em alguns lugares onde tinha oxigênio. Chego lá, o troço estava debaixo da cama, em cima do armário, largado, oxigênio líquido, caríssimo. Dentro do circuito. Sim, isso é importante. Eu só posso falar um pouco sobre o município do Rio. O estado do Rio de Janeiro é outro nível. É outro patamar. Tá? Nos locais fora do município do Rio, o que eu tenho visto, eu trabalho hoje fora do município do Rio, você tem que conhecer um vereador. Ou o paciente. Se o paciente conhecer um vereador, no dia seguinte tem oxigênio na casa dele. Eu tenho um paciente de fibrose pulmonar em Paracambi, que consegui tirar ele do hospital de Lages, botei em casa, e no dia seguinte ele estava lá com um concentrador desse aqui. Esse é chinês, não é? É exatamente esse aqui. Está lá até hoje. Né? Há uma questão também que eu queria perguntar a vocês em relação justamente uma grande dúvida que eu tenho em relação à fibrose pulmonar. A gente vê que eles realmente usam fluxos muito altos sobre a questão da interface. Né? O material que vocês produziram ficou muito bom. Mas a gente usa exageradamente o catéter nasal. Então, eu tenho pacientes, às vezes, com alto fluxo, não seria indicado para esses pacientes a gente fazer ou traqueostomizar ou usar máscara. Não sei, eu queria saber o que vocês têm experiência com isso, se alguém sabe, porque a gente acaba usando fluxos altíssimos, desconfortáveis para pacientes, em catéter nasal. Vai chegar o alto poderia. Pois é, talvez seja, né? E tem trials com paciente com fibrose cística, bronquiectasia, mas aí você tem totalmente estacionário, né? Assim, você não tem portabilidade nenhuma, né? Eu acho que é uma outra, assim, talvez um paciente vai usar só parcialmente, né? Talvez a gente vai chegar lá. Eu sei que os pacientes se queixam. Né? Eu vejo que a gente estabeleceu um número de recargas. O paciente quer 8 recargas, que é o dobro do que a gente usa por mês. Aí eu vou ver o cara está usando 8 litros, está prescrito 2, 3, ele está usando 8 litros. Porque eles imagino que use. Que eles usam mesmo. Eu imagino que use. Mas aí a gente tem que começar a pensar, será que é importante mudar a interface? Será que é interessante para economizar e ficar mais confortável? Era isso, gente. Obrigado. Obrigada a você, filho. Feliz aniversário de novo. Eu vou pedir que o Dr. Ricardo Duarte, autor das recomendações da SBPT, que está aqui na minha frente, fale brevemente sobre sono e uso de oxigênio.
Já fui pressionado para falar pouco. Vocês estão ouvindo bem, hein? Sim, senhor. Bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok? Bem, foi um prazer grande participar desse consenso, né? Dessa diretriz nossa da SBPT. Eu fiquei basicamente relacionado à parte de sono e oxigenoterapia, que é um dado que é interessante, né? Porque é uma interface entre a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença muito prevalente, com pneumopatias, que já foi comentado pela Paula Werneck, muito prevalente também, né? DPOC, doença pulmonar intersticial, a hipertensão pulmonar, ou seja, são doenças que têm uma interface com a apneia obstrutiva do sono. Então, o primeiro dado que eu acho que é importante é a prevalência é elevada dessa associação, principalmente nos doentes pneumopatas mais graves, funcionalmente mais graves. Segundo aspecto que foi comentado nesse consenso, que eu acho que vale a pena vocês darem uma lida também, é que o fato que o oxigênio isoladamente, ele piora a apneia obstrutiva do sono. Então, muitas das vezes, nesses doentes, se indica o oxigênio, mas não se faz diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. E por conta disso que eu acho que a Paula colocou ali, o exame do sono é importante. Porque, por exemplo, supondo tenhamos um DPOC que precise de usar o oxigênio. Se a gente não faz uma polissonografia e ele tem uma apneia do sono moderada a grave, e a gente usa apenas o oxigênio, a gente piora, porque a gente sabe que o oxigênio ele aumenta a frequência, aumenta a profundidade das apneias obstrutivas do sono. Então, isso que é um dado importante. Esses pneumopatas graves, eles devem ser obrigatoriamente submetidos a uma polissonografia para afastar ou confirmar distúrbio respiratório do sono, basicamente a apneia obstrutiva do sono, mas pensando que os pacientes com hipertensão pulmonar têm também uma elevada prevalência de apneia central do sono, que até melhora um pouco com o oxigênio. Inclusive um tratamento proposto que é o oxigênio nos pacientes com apneia central. E o terceiro aspecto é porque muda o tratamento. Porque se você tiver um doente que basicamente só tem hipoxemia noturna sustentada, esse tratamento é oxigênio. Se o paciente só tem apneia obstrutiva do sono, moderada a grave, com uma hipoxemia noturna que seja pequena, o tratamento é pressão positiva. Até porque a pressão positiva, muitas das vezes, ela resolve a hipoxemia noturna. Agora, existe uma possibilidade do indivíduo ter os dois problemas, ou seja, hipoxemia noturna sustentada e apneia obstrutiva do sono moderada grave. E aí o tratamento é pressão positiva com suplementação de oxigênio. Só apenas comentando sobre o trabalho, que foi um trabalho negativo, que você comentou, e a gente também comentou isso pelo consenso, é que eles utilizaram um ponto de corte de um tempo de saturação abaixo de 90%, maior que 30%. Os indivíduos não são, obviamente, iguais, ou seja, um indivíduo com 30% de saturação durante a noite, ele não é igual a um indivíduo com 80%, 90%, 100% da noite de saturação. Então, talvez esse dado, e a gente durante a noite usa a saturação, a gente não faz, obviamente, gasometria durante a noite. Então, a gente utiliza a saturação. E a gente vê isso no ambulatório, né, Michele? De DPOC, os doentes não têm muita apneia obstrutiva do sono, ou pelo menos é uma apneia obstrutiva do sono leve, mas eles têm muita hipoxemia noturna sustentada. Hipertensão pulmonar é outro também. Os doentes têm 70%, 80% de prevalência de hipoxemia noturna sustentada. E é a hipoxemia noturna sustentada que impacta no prognóstico desses doentes, e não a apneia obstrutiva do sono. Então, muitas das vezes, você faz a polissonografia até para afastar que esse doente não tenha a doença, e esse doente tem que usar oxigênio, porque muda a sobrevida da doença.
Só fazer um... Fica aqui do meu lado para você falar se eu estou falando certo. Tá bom. Fazer uma... Porque como essa aula vai ficar disponível no YouTube, né? E eu imagino que muitas outras pessoas que não são especialistas como nós vão ter acesso. Quando a gente tem um paciente que tem apneia do sono e precisa de oxigênio, não é para botar o catéter e a máscara por cima, não. Existe... Não, porque é isso que fazem, né? Sim. E aí você aumenta a fuga, piora a acomodação com a interface, etc. Existe uma peça em T que você vai colocar na linha ali do tubo e vai anexar o fluxo de oxigênio. E algumas vezes, como existe a fuga ali por causa da lavagem, né, do CO2, etc., você vai ter que ajustar um pouquinho o oxigênio mais para cima para você garantir que o paciente vai oxigenar o alvo que você determinou que ele vai precisar. Então, acho que parece besteira, mas não é. Né? Alguns gente, conselhos, por exemplo, isso. paciente DPOC grave, que você suspeita que ele hipoventile ou que ele usa oxigênio, a primeira coisa é diagnóstico e polissonografia completa no laboratório. Segundo, ele precisa de uma titulação no laboratório, porque inclusive o técnico vai ver se precisa enriquecer o oxigênio. E é exatamente isso que a Paula falou, o oxigênio é através de uma peça T. Esses doentes, eles precisam ser conduzidos no laboratório, não é manejo domiciliar. São doentes graves em que você tem a suspeita de hipoventilação ou suspeita de necessidade de oxigênio noturno. Ok? Ok. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo? Deve? Pode. Quem pergunta é burro, durante 5 minutos, quem não pergunta é burro a vida inteira. Muito bom. Agora. Não faça isso. Não faça isso. Se você deve, você vai esfriar a comida. Mas é o seguinte, vamos chamar, entre aspas, malefício do oxigênio no DPOC com a apneia noturna, se eu entendi correto, isso não é em qualquer doente com apneia noturna, né? É só praticamente no DPOC ou não. Os doentes mais graves, né? Pois é. Existe alguma diferenciação entre o DPOC retencionista ou não? De ter essa complicação mais frequente? Não, o que existe, assim, a gente precisa fazer a polissonografia, né? Na polissonografia tem alguns achados que indicam que esse indivíduo possa ter hipoxemia noturna sustentada, que é diferente da hipoxemia noturna intermitente que o indivíduo com apneia obstrutiva do sono tem. Então, o que a gente, nesses casos, olha? Para saturação média de oxigênio, porque se esse indivíduo tem uma saturação média abaixo de 90, esse indivíduo tem alguma outra coisa além da apneia obstrutiva do sono, porque a apneia obstrutiva do sono, geralmente, por si só, não tem saturação abaixo de 90. Aí você dá uma olhada, se ele tem uma saturação abaixo de 90, você olha a saturação basal dele, ou seja, quando ele começou o exame, porque os indivíduos de EPOC, eles começam já com 92, com 91, e durante a noite vai lá para 86, 85 e fica a noite inteira com essa saturação baixa. E um outro dado que é importante, que a gente já sabe que tem impacto na mortalidade cardiovascular, é o T90, ou seja, o tempo em que o indivíduo fica com saturação abaixo de 90, que foi o que foi utilizado nesse estudo. Eles botaram um ponto de corte de 30, mas já tem trabalhos que indicam que, obviamente, como é intuitivo da gente imaginar, quanto mais grave a dessaturação do indivíduo, pior o prognóstico. E isso parece que tem um impacto na mortalidade cardiovascular. Tanto que hoje em dia acredita-se que não é o IH, mas é a oximetria e a dessaturação que impacta na mortalidade desses doentes. Fibrose pulmonar idiopática, hipertensão pulmonar, DPOC. Mas nem tanto pelo retentor. O retentor a gente pensa mais pela possibilidade de se ele hipoventila. Não. Sim. Tem até um artigo que mostra uma curva em U nisso, nesse negócio da retenção de Sim. O DPOC, o X da questão que eu vejo para a gente suspeitar que esse doente possa ter apneia obstrutiva do sono é aquele perfil
soprador rosado e o gordinho, Eu boto o pletórico. O pletórico, até pelo fato dele ter um IMC muito maior, é um indivíduo que notadamente tem muito mais apneia obstrutiva do sono. Geralmente tem mais hipertensão pulmonar, e se essa hipertensão pulmonar for desproporcional ao grau de disfunção da prova de função, é mais um indicativo para você pedir polissonografia. Tá? Fala, Júlia. Deixa eu... Sim, sim. Mas antes de usar o oxigênio, faz uma polissonografia. Isso. Eu só queria fazer duas ponderações. Primeiro, lembrar dessa alta prevalência da apneia obstrutiva nos pacientes pneumopatas crônicos, né? 72% dos pacientes com doença idiopática têm apneia do sono. E outra coisa que era o que eu mais queria falar era o seguinte: lembrar que os hipoventiladores, as pessoas que têm hipoventilação, têm que ser ventiladas e não oxigenadas. Então, os pacientes com doença neuromuscular, não é oxigênio primeiro. Primeiro é o BiPAP, depois o oxigênio. Isso aí, exatamente. Inclusive, na maior parte das vezes, resolve com o BiPAP sem nenhuma suplementação de oxigênio. Né? Isso. Com relação antigamente, da anestesia da quadra da gente ventilation, que não tem nenhuma pressão para fazer, pelo aumento da frequência respiratória, e você consegue fazer uma ventilação alveolar. Isso não seria um caminho, uma porta para ajudar esses nossos clientes? Só ventilação. Até existe. Não. A ventilação de alta frequência no paciente grave, crítico, ela não está mais porque você aumenta o cesariamento, né, alveolar. Né? Gente, muito obrigada por tudo. Eu estou me sentindo realmente honrada, porque foi demais para mim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professora Cláudia, pela honra de partilhar comigo aqui esse debate. Ricardo, Pio, sem palavras para agradecer. Muito obrigada a todos. Boa noite. Vamos jantar, gente. Posso deixar aqui?